Olá, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí para o nosso terceiro bloco, estudando o contrato de seguro, né? E nós já falamos aí sobre a divisão em contrato de seguro patrimonial de dano, né? E contrato de seguro pessoal. E agora, dando sequência a esses trabalhos, eu gostaria de trabalhar com vocês a questão da quantificação do valor da indenização, né? Então, vamos trabalhar a partir de agora na quantificação do valor da indenização ou nas regras pertinentes a essa indenização em si, né? Começando aí, pessoal, pela quantificação da indenização sobre os danos patrimoniais, né? Danos patrimoniais. E, seguindo aí o nosso material, então, o valor da indenização sobre os danos patrimoniais. Nós já vimos que o seguro de dano patrimonial, ele se subdivide em seguro de coisas, em que se indeniza a própria coisa ao próprio segurado. E também, né, em indenização por danos sofridos a terceiros, causados pelo segurado, mas sofridos por terceiros. Nós vamos verificar aí as regrinhas inicialmente, né, pertinente ao seguro de coisas em si consideradas. E nós já vimos que no seguro de coisa, o valor da indenização, ou o limite do valor da indenização, é o próprio valor da coisa, né? É o próprio valor da coisa, não podendo ser superior ao valor da coisa. Do contrário, o segurado ele vai ter interesse no próprio sinistro para levar o perecimento da coisa, porque se pudesse ser maior, ele acabaria então recebendo um valor maior do que o valor da própria coisa. E isso então não é possível. Agora, veja só, existem, quando se vai quantificar o valor da indenização, limitando ao valor da coisa, não se inclui os encargos moratórios, porque se eventualmente a seguradora demorar um tempo a pagar o valor da indenização, essa indenização, quando ela for paga, ela vai ter que ser acrescida dos encargos moratórios, como correção monetária e juros moratórios. E por conta desses encargos moratórios, né, e desde que só por conta desses encargos moratórios, a indenização pode, então, eventualmente ficar maior que o valor da própria coisa. Mas veja que isso só é possível se esse acréscimo, claro, decorrer de encargos moratórios por conta da demora no pagamento da indenização, o que é imputável, claro, exclusivamente à própria seguradora. E a gente já viu também que é possível a proteção de garantia parcial com rateio entre várias seguradoras, que é a chamada cláusula de rateio, prevista no artigo 783, porém, o somatório desse rateio, o somatório das indenizações cabíveis, fica também limitado ao valor da própria coisa, exceto, né, acréscimos decorrentes dos encargos moratórios, como correção monetária e juros moratórios. Uma observação importante é que o valor da indenização ele deve corresponder, então, ao valor do próprio bem. Só que é importante notar que o valor do bem ele é apurado não no momento da contratação do seguro, mas sim no momento do sinistro. Então, a indenização deve corresponder ao valor que o bem tinha ao momento do sinistro, não no momento da contratação. A indenização se pauta pelo valor que o bem tinha no momento do sinistro. E aí, quando a gente fala sobre isso, sempre vem a pergunta: professor, e se no momento da contratação o bem segurado tinha um valor mais alto do que no momento do sinistro? É possível, então, pleitear ou a indenização com base no valor do momento da contratação, ou então a redução proporcional do prêmio? E a regra é que não, né? A regra é que não. O prêmio é calculado no momento da contratação, né? E a indenização é calculada no momento do sinistro. Essa é a regra. Agora, se ficar caracterizado que houve uma depreciação muito grande do bem,
a indenização continua sendo calculada sempre com base no valor do bem no momento do sinistro. Porém, é possível, na verdade, pleitear a devolução proporcional do prêmio. Se o bem segurado, então, teve uma depreciação muito grande entre o momento da contratação e o momento do sinistro, a indenização permanece calculada com base no sinistro, no valor do bem no momento do sinistro. Mas é possível pleitear a redução proporcional do prêmio. Por exemplo, é feito o seguro de uma casa, né, para fins de restituição do valor dessa casa em caso de sinistro externo, né, como vendaval, como incêndio. E, após a contratação, o órgão público vai lá e constrói uma penitenciária logo em anexo, né, muito próximo a essa casa, o que leva aí à desvalorização do imóvel. Havendo, então, um sinistro, um incêndio ou um vendaval com perdimento do bem, a seguradora vai pagar a indenização com base no valor do bem no momento do sinistro. Mas como houve de fato essa desvalorização, o segurado pode pleitear a redução proporcional do prêmio. Então, a seguradora devolve também proporcional o prêmio que foi pago, né, em razão da diminuição do valor do bem. Um outro caso que eu achei muito interessante, outro dia eu estava assistindo a TV e eles estavam mostrando uma atividade feita por empreiteiras no litoral paulista, principalmente na cidade de Santos, em que, dado a inexistência de uma base de rocha, os prédios construídos, então, na areia, eles sofreram um entortamento aí, né, um desvio lateral. E em razão, então, de sinistros internos, né? Em razão de sinistros internos, o que gerou aí a desvalorização muito grande do prédio. O prédio não corria risco de desabamento, ele podia ser habitável e, portanto, estava livremente comercializável também, era um bem dentro do comércio, mas em razão dessa entortamento do prédio aí, né, dessa inclinação do prédio lateral, os apartamentos sofreram uma desvalorização muito grande, da ordem de 50%. Havendo um sinistro, né, porém, não decorrente dessa inclinação, porque isso é vício interno e não coberto pelo seguro. Mas havendo um sinistro externo, como um vendaval, levando ao desabamento do prédio, ou um incêndio, por exemplo, a seguradora é obrigada a indenizar. Feito o contrato de seguro, antes aí de ser perceptível esse inclinamento. E durante a vigência do contrato, havendo esse inclinamento, houve, claro, uma desvalorização de 50% no valor do imóvel. E, consequentemente, a seguradora vai pagar a indenização pelo sinistro externo, mas no valor atual do bem, que é 50% menor ao momento em que o contrato foi celebrado. Não pode o segurado pleitear a indenização com base no valor do momento da contratação do seguro. A indenização vai ser calculada com base no momento do sinistro. Porém, o segurado vai poder pleitear, então, a redução proporcional do prêmio pago. Se o valor do bem teve, então, essa desvalorização aí 50%, o segurado vai poder pedir a restituição por volta aí de 50% também do valor do prêmio, né? A indenização calculada no valor do bem no momento do sinistro, mais a devolução proporcional, né, a 50% do valor do prêmio, que é a proporção de desvalorização do imóvel. E nesse programa de TV, provavelmente custeado pela empreiteira que realizou a obra, a empreiteira, foi contratada uma empreiteira, e ela então modificou a fundação desse prédio, instalando macacos hidráulicos para corrigir a inclinação e colocar o prédio de novo no prumo, né? E uma obra aí de grandes proporções, muito interessante, né? Bom, dando sequência aí, né, aos nossos trabalhos, né? Veja só,
Quando se fala da quantificação, então, da indenização, era calculada com base no valor que o bem tinha no momento do sinistro. Porém, olha que interessante, na hora de quantificar essa indenização, não se calcula ou não se acrescenta apenas os danos imediatamente decorrentes do sinistro, né, ou diretamente causados do sinistro. Na verdade, a indenização ela terá o valor global, quantificando os danos diretamente causados pelo sinistro, mas também os danos causados indiretamente pelo sinistro, como, por exemplo, danos causados por equipes de salvamento aí, né, que agiram, então, ou tiveram que agir para resgatar bens ou pessoas mais decorrentes do sinistro. Então, se é um acidente automobilístico, né, e o veículo teve danos causados aí pelo acidente, porém, as vítimas ficaram presas na ferragem e aí os bombeiros, então, tiveram que usar aqueles grandes macacos hidráulicos ou grandes alicates hidráulicos para cortar a ferragem do veículo e poder, então, abrir esse veículo para a retirada dessas pessoas. Claro que esses macacos hidráulicos ou esses alicates hidráulicos, ao cortarem o veículo, eles vão gerar uma destruição muito maior do próprio bem, né? Muito maior do que o próprio acidente tinha causado diretamente. Não importa, na hora de quantificar a indenização, será levados tanto os danos diretamente causados, quanto pelo próprio sinistro, quanto os danos indiretamente causados, mas decorrentes desse sinistro, como o corte que os bombeiros fizeram na lataria do veículo para a retirada das vítimas, né? Se é, por exemplo, um incêndio em um determinado apartamento e os bombeiros têm que arrombar uma porta, têm que destruir uma parede para poder adentrar no local e retirar essas vítimas, o arrombamento da porta, a destruição da parede, também serão quantificadas para fins da indenização, né? Inclusive para verificar se houve perda total ou não desse bem, né? Veículo, apartamento, se é passível de conserto ou se vai indenizar todo o imóvel em si, né? Ou todo o veículo em si, né? Então, quantifica-se também danos indiretos. E também, né, duas regrinhas aí que a gente já comentou, né, duas regrinhas que a gente já comentou, a indenização, né, e o sinistro e a indenização não levam em consideração vícios intrínsecos, né, à coisa, né, por exemplo, a falta de água que levou a ferver e fundir o motor de um veículo, ou então, né, a falha estrutural do prédio, ou então, né, a falta de fundação que leva a envergamento, né, envergadura desse prédio aí, né, ou então a solta de material, de piso, de reboco, entende? Enfim, isso não é considerado para fins de indenização, porque são sinistros ou vícios internos. E também que a gente já comentou aqui, o dano moral, ele está sempre incluído, exceto se tiver cláusula de exclusão expressa. Mas a mera omissão da menção sobre dano moral não gera exclusão, pelo contrário, presume-se que há inclusão da indenização também por danos morais. Bom, tem uma regra interessante no tocante a seguros de dano patrimonial, é a ideia da subrogação do segurador pelo pagamento da indenização aos direitos do segurado, né? Então, quando a seguradora vai lá e paga a indenização, significa que essa seguradora ela se subroga, né? Ela pega para si os direitos que o segurado tinha em razão daquele contrato de seguro. E isso é especialmente importante porque quando a seguradora, então, se subroga nesses direitos, ela passa a ter alguns direitos que poderão ser usados, na verdade, para diminuir os próprios prejuízos da seguradora. E se diminui o prejuízo da seguradora, o que ela vai ter que custear ao segurado, na prática, diminui-se os riscos.
E ao diminuir os riscos, diminui também o valor do prêmio que a seguradora vai cobrar do segurado. Então, essa regra da subrogação da seguradora aos direitos do segurado é especialmente importante para o próprio segurado, porque gera uma mitigação dos prejuízos, ou uma mitigação dos valores que a seguradora vai ter que, de fato, desembolsar, e com isso diminui os riscos, e ao diminuir os riscos, diminui o valor do prêmio que o segurado vai pagar. Ele, na prática, então, acaba pagando menos pelo seguro. Essa é a ideia, né? E nós temos aí dois efeitos decorrentes dessa regra da subrogação pela seguradora dos direitos do segurado. Primeiro, se há perdimento total do bem, o que sobra desse bem, que é que a gente vai chamar de carcaça aí, ele se torna de propriedade da seguradora. Então, se eu tenho um veículo segurado e houve o sinistro batendo esse veículo e dando perdimento total desse bem, o que sobra, que é a carcaça, que é a sucata, ele é transferido para a seguradora se torna proprietária desse bem. Então, quando o segurado vai receber a indenização pelo veículo, ele assina um documento transferindo aquela carcaça, aquela sucata para a seguradora. É por isso que, eventualmente, a seguradora pode depois fazer leilão de veículos sinistrados, né, que sofreram sinistros, portanto, e a seguradora vende essa carcaça. E o dinheiro arrecadado, então, pela seguradora, pela venda dessas carcaças, dessas sucatas, entra no patrimônio da seguradora, entra no rateio aí feito pelos prêmios e será usado, então, para pagamento também de prêmios, se não por aquele segurado, mas para os prêmios, para os sinistros e indenizações futuras. E se esse valor entra aí como forma de pagamento da indenização, ele abate também do valor dos prêmios no montante, né, diminuindo como um todo o valor dos prêmios. E um segundo efeito dessa subrogação é que se o segurado sofreu dano, mas não foi ele que deu causa a esse dano, e se eventualmente a seguradora então for chamada a indenizar os danos, mas que não foram causados pelo segurado, e a seguradora de fato indeniza esses danos, a seguradora que indenizar os danos, ela pode, então, pleitear reparação civil do efetivo, do real causador desses danos, né? Então, eu estou dirigindo o meu veículo e vem um terceiro e bate no meu veículo, e eu não consigo obter a reparação dos meus danos causados pelo terceiro, desse terceiro, e eu sou, então, obrigado a acionar o meu seguro, e o meu seguro vem e custeia os danos que eu causei, a seguradora, então, subroga nos meus direitos de ela, seguradora, diretamente pleitear a indenização desse terceiro causador do acidente. Então, a seguradora vai poder, então, entrar com uma ação de indenização por perdas e danos contra o terceiro, normalmente por danos materiais. Eu, segurado, não posso mais pleitear a ação de indenização, porque a seguradora já veio, já me indenizou. E eu estando indene, eu não tenho mais nenhum dano para cobrar referente a esse terceiro ou desse terceiro. Mas como a seguradora veio e me indenizou, mas eu não fui o causador do dano, né? Da mesma forma que eu poderia ter pleiteado a indenização, a seguradora, ao pagar a indenização, subroga-se nos meus direitos e ela, então, pleiteia indenização de terceiro. Eu já tive a oportunidade de advogar em prol desse terceiro, né? Ele causou acidente, houve um acordo, mais ou menos, entre a vítima do acidente e esse terceiro, falou, cada um paga o seu.
né? Eles fizeram um acordo que cada um paga o seu. Não foi um acordo formal, foi na hora do acidente lá, falou, cada um paga o seu. E aí, então, a vítima desse acidente acionou a seguradora. E a seguradora, então, custeou os danos dessa vítima do acidente, e a seguradora, então, após ter custeado os danos, entrou com ação de indenização contra o outro envolvido no acidente, imputando culpa ao outro, né? E esse outro, então, me contratou como advogado e a gente fez a defesa dele, né, em face da seguradora. E veja que não é uma ação fácil, porque a seguradora tem todo o instrumental jurídico, econômico, né, para promover as ações, para produzir prova, para fazer perícia, se for o caso, né? Então, é uma ação bastante complicada. Não pode tramitar no juizado, ela não pode tramitar no juizado, porque a seguradora não pode ser autora em juizado, né? Só admite autora em juizado micro e pequenas empresas, né? Ou empresário individual, ou micro e pequenas empresas. E a seguradora, obviamente, não é uma micro ou pequena empresa. A gente já viu que é uma sociedade por ações regulada pelo poder público e, claro, o poder público só vai autorizar as sociedades que têm um grande capital aí a atuar como seguradora ou no mercado securitário. Então, essa ação não vai poder tramitar no juizado. Ainda que a ação do acidente original pudesse tramitar pelas partes, quando a seguradora paga e se subroga no direito e ela, seguradora, passa a ser a autora da ação de indenização, fato dela ser autora exclui a competência dos juizados aí. Então, é uma ação bastante complicada a esse terceiro réu da ação movida pela seguradora em subrogação aos direitos do segurado. Mas veja aqui, se a seguradora, então, ganha essa ação e consegue ser indenizada pelo terceiro, esse dinheiro que ela recebe vai para o montante do patrimônio dela, né, e vai, então, a ser usado também para pagamento de indenizações futuras dos segurados dessa seguradora. E, claro, de modo que a seguradora não vai depender exclusivamente do prêmio pago pelos segurados, porque ela tem esse montante obtido como indenização. E com isso, ela pode se dar o luxo de reduzir o valor dos prêmios, né? Então, o valor do prêmio pago pelo segurado acaba sendo abatido a partir do momento que a seguradora consegue ser ressarcida diretamente do terceiro causador do acidente aéreo. Bom, pessoal, como exclusão a essa regra, não vai haver subrogação se o causador do acidente for parente do segurado, né? Então, se o causador do acidente é parente do segurado, não existe a regra de subrogação. E o motivo é muito simples, né? Por quê? O segurado, ele faz o seguro porque ele não quer pagar nada de indenização. Nem ele e nem os familiares dele, nem o cônjuge, nem os filhos. Então, claro que se o causador do acidente não foi o segurado, mas o efetivo causador foi um parente do segurado, não faz sentido em pensar em subrogação. Porque, tudo bem, o segurado não vai pagar, mas aí a seguradora, então, cobraria esse parente, né? Na prática, isso não faz sentido porque leva à própria ineficácia do próprio contrato de seguro. Se o segurado não paga, mas o parente paga, no fundo sai do mesmo lugar. O marido não paga, mas a esposa paga. Ou a esposa não paga, mas o marido paga. Os genitores não pagam, porque são segurados, mas os filhos pagam. Não faria sentido nenhum, porque sairia, no fundo, da mesma fonte aí, né? Então, se o causador do acidente é parente do segurado, não existe subrogação pela seguradora. Então, o genitor, os pais, são donos do automóvel, fazem um seguro. Por regra de boa-fé, declaram que vai haver um filho condutor. Tem que declarar, claro, pela regra da estrita boa-fé. E aí o filho está dirigindo e o filho causa o acidente. A seguradora vai custear e, nesse caso, né, o filho causou o acidente, ela não vai subrogar no lugar do segurado e vai executar ou cobrar, né, o filho, porque sairia da mesma fonte aí, né? Sairia da mesma fonte. E quando eu falo sobre isso, pessoal, sempre vem a pergunta: professor, o segurado faz um seguro e ele declara que tem um filho, e o filho então está dirigindo e causa o acidente.
a seguradora pode se recusar a pagar, porque a condução pelo veículo geraria um incremento do risco. Sim ou não? Não, a seguradora não pode se recusar a pagar, né? O simples fato do segurado ceder o bem segurado ou o veículo, né, para um terceiro não gera por si incremento do risco. Não gera por si incremento do risco, né? Então, se estava previsto no contrato, se foi declarado pelo segurado a existência desse filho, e como condutor, o simples fato de ceder esse veículo para terceiro, filho ou outrem aí, não gera por si incremento do risco. Então, esse simples fato não exonera a seguradora de pagar a indenização. Agora, claro que se não estava previsto no contrato a existência desse filho, porque o segurado omitiu, ele, segurado, violou a boa-fé, né, a estrita boa-fé, e aí a seguradora pode, eventualmente, se recusar a pagar. Ou se cedeu a um terceiro que era menor, aí o fato de ser menor incrementa o risco. Ou um terceiro que, apesar de maior, não era habilitado, aí não ser habilitado, não ter perícia para dirigir, incrementa o risco, né? Mas veja que não é a simples cessão a terceiro que incrementou o risco, é a condição peculiar desse terceiro, porque menor ou porque inabilitado, né, gera, aí sim, majoração do risco, e a seguradora pode, então, se recusar a pagar aí. Bom, terminamos as regrinhas pertinentes ao seguro de dano, né, do próprio bem, da própria coisa, e a gente pode falar um pouquinho agora das regrinhas pertinentes à indenização em caso de seguro de responsabilidade civil. Seguro patrimonial, seguro de dano, mas agora de responsabilidade civil. Que eu disse para vocês que na prática é o famoso seguro para terceiro, né? Seguro para terceiro. Então, o segurado, então, causa um dano a terceiro, e aí a indenização não é paga ao próprio segurado, mas é paga, então, aos terceiros que sofreram os danos causados pelo segurado. Isso a gente chama, então, de seguro de responsabilidade civil. Primeira regrinha, olha só. Havendo sinistro a terceiro, o segurado é obrigado a comunicar imediatamente o segurador. Então, havendo sinistro a terceiro, o segurado é obrigado a comunicar imediatamente o segurador. Pessoal, e aqui vai uma regrinha prática. Olha só, no caso de seguro de terceiro, né, normalmente não tem cobrança de franquia. Então, o segurado pode ficar tranquilo em comunicar imediatamente o segurador, porque no seguro para terceiro não há cobrança de franquia. A franquia do seguro, né, que é um valor que o segurado paga à seguradora para ativar a proteção securitária, a ele incide ou é cobrada apenas quando a indenização a ser paga é ao próprio segurado, né? E não existe essa franquia, não existe esse valor pago pelo segurado à seguradora quando ele vai acionar a cobertura securitária a terceiro, né? E por quê? Porque a franquia, que é esse valor que o segurado paga à seguradora para acionar a cobertura ao próprio segurado, ela existe para evitar que o segurado acione a seguradora em qualquer sinistro, ainda que pequeno, né? Evitando que sinistros pequenos aí sejam arcados, na verdade, sem acionamento da seguradora e, portanto, para o próprio segurado. Do contrário, qualquer sinistrozinho aí que aconteça, causando dano ao próprio segurado, o segurado acabaria, na verdade, acionando sempre a seguradora. E se fosse assim, toda e qualquer ocorrência geraria sinistro apto de proteção securitária, e todo e qualquer sinistro seria coberto pela seguradora, e isso refletiria, então, também numa maior cobertura e, consequentemente, em maior risco e, consequentemente, em maior valor de prêmio pago do segurado à seguradora, né? Então, como fins de minorar o risco
e minorar também o valor do prêmio, é que existe a franquia, evitando, então, que o segurado acione a seguradora por todo e qualquer sinistro, né? Na verdade, se o valor da indenização é menor que o valor da franquia, não compensa acionar o seguro. Porque para acionar o seguro você tem que pagar a franquia, que vai dar um valor maior do que o conserto do próprio bem, né, do que o próprio veículo, né? Então, a franquia ela funciona como uma forma de coibição que o segurado acione a seguradora aí. Mas só tem franquia na cobertura de seguro ao próprio segurado. Para terceiros não tem franquia, né? Então, qualquer batidinha que gerou dano aí a terceiro, qualquer sinistrozinho que gerou dano a terceiro, o segurado pode, de fato, comunicar à seguradora aí. Agora, pessoal, veja que existe também, apesar de não ser a franquia, existe um mecanismo que as seguradoras criaram para evitar também que qualquer batidinha que gerou dano a terceiro, qualquer sinistrozinho que gerou dano a terceiro, leve ao acionamento da seguradora e à incidência da proteção securitária. E esse mecanismo é o tal do bônus, porque cada ano que o segurado tenha seguro e não acione o seguro, ele vai ganhando pontos, ele vai ganhando bônus, que leva, na verdade, a um desconto no valor do prêmio. Então, às vezes, se a batidinha aí, se o sinistro é muito pequeno, mesmo a terceiro, e que não tem franquia, talvez não compense acionar a seguradora, porque se acionar a seguradora, o segurado perde bônus e, portanto, perde desconto sobre o prêmio, né? Perde desconto sobre o prêmio. Então, quando ele for renovar o seguro, ele vai ter que pagar um prêmio maior. E, às vezes, o tamanho desse prêmio, né, integral, sem desconto, é maior do que o custo do próprio conserto ao terceiro. Então, eventualmente, compensa para o segurado, na verdade, custear o seguro ao terceiro do que ter um perdimento de bônus aí, né? E no caso de veículos, as seguradoras trabalham com bônus até 10, né? E cada ano que passa, sem acionamento do seguro, nem a si próprio, e aí vai ter que ter franquia, ou a terceiros, não tem franquia, né? Mas gera um acionamento. Se não houver acionamento do seguro, o segurado, a cada ano que passa, que ele vai subindo de bônus a bônus até atingir o bônus 10, que dá para ele um desconto significativo no valor do prêmio. Até porque uma pessoa, um segurado que tem bônus 10, é porque passou anos tendo seguro e não acionando esse seguro. Então, provavelmente, é uma pessoa que não enfrenta grandes riscos, né? Sendo uma pessoa cuidadosa, sendo uma pessoa diligente, sendo uma pessoa com perícia aí, né? E se é uma pessoa que não enfrenta grandes riscos, né, o risco é menor. Se o risco é menor e o prêmio é calculado com base no risco, o prêmio também vai ser menor, né? O prêmio cobrado da seguradora ao segurado também vai ser proporcionalmente menor. E é interessante, pessoal, que como o mercado de seguros é um mercado muito rígido, dependente aí de autorização e fiscalização da SUSEP, se numa apólice de uma seguradora está escrito lá bônus X, por exemplo, bônus 10, que é o que dá maior desconto, se esse segurado ele migra de uma seguradora para outra e a nova seguradora apresenta a apólice da seguradora anterior relatando aí bônus 10, esse bônus também se aplica a outra seguradora e também vai gerar, então, uma redução do novo prêmio cobrado pela nova seguradora. É possível, então, migrar esse bônus de uma seguradora para outra aí, bastando que se prove a apólice. E por quê? Porque, no fundo, quem tem grandes bônus aí é porque ficou longo período tendo seguro e não acionando. De modo que, claro, é uma pessoa que oferece poucos riscos ou menores riscos à seguradora, e a nova seguradora, então, fazendo o seguro, também com menos risco,
ela vai dar esse desconto aí ao segurado, ao novo segurado, ao novo cliente dela. Aí. Então, é sim possível passar o seguro, né, de uma seguradora para outra, desde que tenha a pólice, migrando, né, transportando esses bônus de uma seguradora a outra. E se eventualmente a nova seguradora não fizer, né, você não contrata com ela, né? Você não contrata com ela. Você vai buscar uma outra seguradora que quantifique, que leve em consideração aquele teus bônus, porque demonstra que você é um segurado que oferece menores riscos àquela determinada seguradora. Bom, olha só, segunda regrinha própria de seguro de terceiros aí. Olha lá, o segurado, pessoal, ele não pode assumir responsabilidade sem anuência da seguradora. Por quê? Porque os contratos de seguro, nesse caso, eles trabalham também com custeio de advogados para o segurado, né, em face desse terceiro. Então, na verdade, a própria seguradora, ela entra junto aí ao segurado, ou custeando o advogado, ou diretamente como parte, através da denunciação da lide, e ela vai, então, ajudar o segurado a produzir prova de que ele, segurado, não é culpado. Quem é o culpado é o terceiro. E se ficar, de fato, provado que o segurado não é culpado e que o culpado é o terceiro, o segurado, além de não ter que pagar nada, o segurado, ou então a seguradora, porque ela se subroga no lugar do segurado, fará jus à indenização paga por esse terceiro, né? De modo que o segurado, né, quando há dano ou suposto dano a terceiro, ele não pode ir lá assumindo responsabilidade, ele não pode ir lá fazendo acordo sem anuência da própria seguradora. Porque a seguradora, ela vai sim custear advogado, ela vai sim diretamente intervir naquele processo a título de denunciação da lide e vai então auxiliar o segurado em provar a não responsabilidade desse segurado ou a responsabilidade do próprio terceiro, e sendo o segurado isento ou o terceiro culpado, o segurado não vai ter que indenizar nada, e ao contrário, ou o segurado ou a seguradora fazem jus à indenização por esse terceiro. Terceira regrinha, olha só, o segurado, então, citado da ação movida pelo terceiro, deverá comunicar o segurador, e o segurador vai intervir nesse processo, que é a famosa intervenção de terceiro na forma de denunciação da lide. Quando o segurado ele é citado numa ação de indenização movida por terceiro, o segurado imediatamente deve promover, então, a denunciação da lide à seguradora, e a seguradora, então, como litis denunciada, vai intervir nesse processo e auxiliar, então, o segurado, né? E claro que isso também é interessante para o próprio terceiro, autor da ação, porque se o terceiro autor da ação consegue ganhar essa ação, ele ganha tanto do segurado quanto da seguradora, e tanto o segurado quanto a seguradora vai ter o dever de indenizar esse terceiro, o autor da ação. Se o segurado não tem patrimônio, a seguradora claramente tem, então a seguradora paga o valor dessa indenização. Na prática, ao terceiro autor da ação, que tem a ação e a denunciação julgadas procedente, ele passa a ter dois patrimônios garantindo a dívida e um patrimônio imensurável, que é o da própria seguradora, né? Então, a denunciação da lide é boa para o réu segurado, porque traz a seguradora que vai auxiliá-lo e, eventualmente, vai pagar a indenização no lugar dele. E é bom também para o próprio autor terceiro, autor da ação de indenização, porque se ele consegue ganhar a ação, tanto a ação quanto a denunciação sendo julgados procedentes, ele tem duas possibilidades e dois patrimônios garantindo essa dívida aí. E por fim, claro, né, veja que mesmo havendo denunciação da lide, isso não isenta o segurado de arcar com a indenização, né? Então não é o fato dele ter seguro que ele está isento. Não, na verdade é o seguinte, se ele tem seguro, gera-se uma obrigação precípua à seguradora de custear a indenização a terceiro. Porém, se a seguradora não indenizar esse terceiro, o segurado continua tendo a obrigação de indenizar, né?
o seguro torna a obrigação da seguradora precípua e do segurado subsidiária, mas ela não exclui a obrigação do segurado. Ela não exclui a indenização do segurado, a obrigação do segurado. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, a gente encerra o vídeo por aqui, agradecendo a presença e a paciência de vocês, e a gente continua logo mais trabalhando aí sobre as regrinhas da indenização em caso de seguros de pessoas, seguro de vida e seguro aí de invalidez.